Olá, eu sou Francisco Calaça, professor da Faculdade Senai-FATESG, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aplicações de inteligência artificial na indústria, que é o nosso Momento IA na Indústria. No episódio anterior, eu fiz uma introdução sobre como funciona os sistemas de recomendação, lembra? Se não lembra, corre lá e assiste, que dá tempo. Agora, nós vamos colocar a mão na massa e implementar do zero, programando. Vou fazer isso junto com vocês. Não vai ser difícil. Me acompanhe. Inicialmente, nós precisamos de uma base de dados, que são os dados que nós vamos utilizar para fazer a recomendação. Então, nós temos aqui uma base que está no formato JSON, mas não precisa preocupar com isso agora não, esse formato. Mas que ela contém os dados necessários para o nosso exemplo. Ela funciona da seguinte forma: eu tenho aqui a pessoa e aí, depois da pessoa, no caso a Ana, as avaliações dela. Fred versus Jason, ela avaliou com 2,5, Ultimato Born ela avaliou com 3, assim vai. Marcos também está aqui, o Pedro, a Cláudia, o Adriano. Então estão aqui todas as avaliações, todas as opiniões dos usuários em relação aos produtos, que no caso aqui são os filmes, certo? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é pegar esses dados e colocar no nosso código, da seguinte forma, assim. Aqui eu estou usando uma forma de programação que a gente chama de Jupyter. A gente programa no browser mesmo, não precisa instalar nada. É só abrir o Jupyter e programar. Se você quiser utilizar, aprender a utilizar, a gente ainda terá um momento aqui no Momento IA na Indústria falando sobre como você pode programar sem instalar nada na sua máquina. Então tá aqui a base. Segunda coisa que nós temos que fazer é aquele programa que eu comentei no episódio anterior sobre o cálculo da distância. Para calcular a distância nós temos que fazer isso aqui, né? Eu vou importar a biblioteca math e da biblioteca math a função do raiz quadrada. E aí vamos definir aqui a função euclidiana. Ela vai receber a base de dados, vou colocar aqui base, o usuário 1 e o usuário 2. Lembra lá no episódio anterior a gente calculava a distância entre dois usuários. E aqui é o que essa função vai fazer para nós. Bom, vou criar uma variável provisória aqui que é para similaridades. E aí eu vou percorrer todos os itens da base do usuário 1. E aí, se este item tiver na base do usuário 2, eu vou definir aqui uma similaridade do item como sendo 1. E agora vamos calcular a distância. Se o comprimento dessa similaridade for 0, isso quer dizer que não teve nada que coincidisse entre o usuário 1 e o usuário 2, eu já vou retornar aqui que não tem similaridade. E aí agora vamos fazer a soma, né? É igual a sum. Vou elevar ao quadrado a diferença entre o usuário 1 e o usuário 2. E aí para cada elemento da base entre o usuário 1 e o usuário 2. E por fim, retorna a raiz quadrada aqui, ó, 1 mais SQRT dessa soma que eu calculei. Defini aqui a distância euclidiana. Uma vez definida a função euclidiana, agora vamos fazer uns testezinhos aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, euclidiana. Olha que legal.
avaliações, que é a minha base, né, que eu coloquei lá em cima, olha lá. Avaliações, euclidiana das avaliações, e eu quero saber a distância entre Marcos e Cláudia. Ah, esse errinho que aconteceu é normal, é porque eu não tinha executado essa primeira parte. Executa essa, agora sim. A distância entre Marcos e Cláudia é 0,2. E aí, vamos colocar aqui também a distância entre Ana e Cláudia. Observe que a distância entre Ana e Cláudia é 0,38. Bom, nós já temos aqui então o cálculo da nossa distância entre os usuários. Agora é implementar a função que calcula a similaridade. O objetivo disso é, dado um usuário, ter a similaridade de todos os outros usuários. Vamos fazer isso aqui no nosso código, rapidamente aqui. Da mesma forma que a gente fez a euclidiana, def similaridade, passo a base de usuários e usuário. E aí eu tenho aqui similaridade. Euclidiana, base, user e o outro. E aí, depois desse outro, eu tenho for outro in base if outro diferente de usuário. Ou seja, eu não vou calcular a similaridade do mesmo usuário, né? Se o usuário for igual, eu não vou calcular a similaridade dele. Agora eu vou ordenar. Eu quero retornar da maior similaridade para a menor similaridade. Então primeiro eu ordeno em ordem crescente, aí depois eu inverto, porque o Python ele não tem a opção de retornar, de já ordenar em ordem decrescente. Então primeiro eu ordeno em ordem crescente, depois eu inverto. É mais fácil fazer assim. E aí agora eu retorno a similaridade. Agora vamos calcular a similaridade de um usuário, né? Similaridade, avaliações, Ana. Aqui. Está dizendo que a Ana é mais próximo, o gosto da Ana, do gosto do Pedro. Depois vem do gosto do Adriano e tal. Mais distante é o gosto do Marcos. Ao menos similar, né? O mais distante, agora é o menos similar. É isso que está acontecendo. É isso que essa função está retornando. Eu posso colocar aqui também qual que é a similaridade do Pedro. O gosto do Pedro é o mais parecido ainda com o gosto da Cláudia. Depois que vem o gosto da Ana, olha que interessante. E aí vai. Qual que é o próximo passo? Agora que nós temos a função de similaridade, é definitivamente ir para a função de recomendação. Esta consiste em varrer os dois usuários que a similaridade retorna e retornar então quais os produtos ou os filmes que aquele outro usuário que tem maior similaridade assistiu, gostou e que é o primeiro usuário que eu estou olhando ainda não teve a oportunidade de experimentar. A gente tem que tomar cuidado para não retornar uma recomendação do mesmo usuário, né? Eu não preciso recomendar um produto para o usuário João que o João já comprou, né? Eu só recomendo aquilo que o João ainda não comprou, aquilo que o João não assistiu. Vamos finalizar agora com a recomendação. Def recomendar. Passa a base e o usuário. Aqui eu vou ter uma variável auxiliar, que são os totais. Uma outra variável auxiliar, que é a soma de similaridades. E aí vamos percorrer aqui, ó. For outro em base. Dois pontos. If outro igual a user, ou seja, se eles forem iguais, se o usuário for o mesmo que eu estou comparando, eu já saio dessa.
similaridade recebe aí se a similaridade for menor ou igual a zero, ou seja, também não há similaridade alguma, então também sai, já volta, né? Agora for. Vamos percorrer todos agora. Cada item da base do outro e vamos totalizar. Primeiro começa zero, né? Começa o total pelo valor zerado. Set default. Item 0. O que essa linha está fazendo é o seguinte: eu estou fazendo uma média ponderada, onde eu vou considerar quanto maior a similaridade entre os dois usuários, mais eu vou considerar a nota do outro usuário para cálculo da recomendação. Ou seja, usuários que não têm muita ligação comigo, né, com o usuário que eu estou querendo recomendar, eu diminuo, né, a ponderação no cálculo da média. Por isso que tem essa multiplicação aqui. O mesmo para a soma similaridade agora. E agora vamos para os rankings. Os rankings vão ser calculados da seguinte forma: total dividido por soma similaridades de item. Aí eu tenho um for aqui que vai percorrer todos os itens e o total nos totais. Aí da mesma forma que a gente fez no método anterior, ordena e depois reverte. E aí retorna o ranking. Por fim, chegou a hora tão esperada. É a hora que eu vou usar o método de recomendação. Agora o método de recomendação usa todos os outros para trás. Similaridade, distância. Vamos fazer uma recomendação para o Pedro aqui, ó. Recomendar na base de avaliações para o Pedro. Olha, ele está dizendo que o filme que o Pedro mais vai gostar, que ele não assistiu, O Exterminador do Futuro. Depois Ultimato Born. Depois Star Wars e por fim Norbit. Ufa! O que você achou? Agora a nossa recomendação funcionou. E o que tá achando da série? Tá gostando? Não deixa de comentar, não deixa de propor novos desafios pra gente, certo? E não deixa de seguir nas redes sociais para você ficar por dentro dos novos vídeos. Continue nos acompanhando para aprender mais sobre aplicações de inteligência artificial na indústria e até a próxima.